Você sabe, recentemente nós falamos uma coisa extremamente importante. Quando Abraão mandou o seu servo, preste atenção no que eu vou dizer para você, tá? E volto com as minhas observações, porque eu já estive sentado no banco da igreja por muito tempo sem entender nada. E esse é o problema, enquanto a gente não entende. Então, o poder que há na palavra, ela não pode se manifestar em nós. Ele não pode se manifestar em nós porque ainda não entendemos, estamos na condição de meninos espirituais. E meninos não podem lidar com coisas grandes. Quando o servo de Abraão quando Abraão mandou seu servo ir buscar na sua terra uma noiva para o seu filho Isaque, e aquele servo foi com essa missão, a missão de encontrar a noiva para Isaque, o servo foi o tempo todo orando para que ele tivesse êxito. Então, o servo foi o tempo todo orando para que ele fosse bem-sucedido naquela missão. Quando ele encontrou, não vou repetir os pontos aqui, mas quando ele fez aquele desafio em oração, que a moça que fosse a escolhida, ela seria escolhida como um teste, né? Ele ia perguntar, a primeira moça que aparecesse ali, ele ia pedir água para ela. E a moça que dissesse, pois não, meu senhor, eu darei água ao senhor e darei aos seus camelos também. Então aquela seria a moça escolhida. E aí Rebeca vem e de repente aquele homem pede água a ela e ela diz, com espírito de servidão, de serva mesmo, ela diz, pois não, eu darei água ao Senhor e servirei também aos seus camelos. Quem lembra disso, quando nós falamos disso? Perfeito. E quantos camelos eram? 10 camelos. 10 camelos. Quanto bebe um camelo? 100 litros. 100 litros. Então, ela estava, olha que espírito, né? Que espírito de serva. E aqueles camelos estavam cheios de presentes, riquezas, ouro, coisas preciosas, que seriam dados à noiva e à família da noiva. Então, quando ela, com aquela liberalidade, ela disse, pois não, eu darei ao Senhor e servirei aos seus camelos, que não era uma coisa fácil, imagina, tirar água ela tirou 1000 litros. 1000 litros, porque eram 10 camelos. Só que aqueles camelos estavam cheios de presentes. Tanto é que quando ela terminou, imediatamente aquele servo colocou uma argola de ouro no seu nariz, nos seus pulsos, já procurou quem são seus pais. Então, primeira lição, olha o quanto é importante o servir. Porque nós falamos o seguinte, que Abraão, ele representa Deus. O servo representa o Espírito Santo. O Espírito Santo está buscando uma noiva para o seu filho. A noiva é a igreja. Ok? Ok?
E está cheio de recompensas e presentes para a noiva. Cheio de tesouros. Cheio de tesouros. Mas por que ela foi escolhida? Pela liberalidade em servir. A servidão. A liberalidade, espírito de servo que estava nela. Ela não imaginava que tudo aquilo seria para ela. E aquilo era só o começo, né? Aquilo era só o começo, porque a verdadeira riqueza estava na união. Então, só que tem um detalhe, né? Você vê que tudo começa, por isso que um coração de servo, espírito de servo, e quanto mais você serve, mais abençoado você é. Porque Deus tem procurado uma noiva que serve. Uma noiva com espírito de servidão. Mas agora vem um ponto que eu quero, só recapitulei, tá? Falou com os pais, falou sobre o seu Senhor, sobre Isaac, que estava lá na sua terra, numa terra distante. Os pais falaram, depende dela. Se ela decidir, tudo bem. Falou com a moça falou, eu quero. E ela saiu. Para ir, ela seria levada como a noiva de Isaac, que era filho de Abraão. Imagina, era uma viagem longa, de camelos. Andava uma jornada no dia, parava e acampava. Andava, parava e acampava. Mas aquele servo, ele falou tanto e tão bem do seu Senhor, que ela chegou lá apaixonada por Isaac. Tanto é que quando ela o viu à distância, o texto diz, capítulo 24 de Gênesis, depois você lê lá. Ela o viu de longe, ela já perguntou, quem é aquele? E ela já desceu do camelo e foi correndo ao encontro dele. E ele já tomou ela nos braços. Você vê, ela já estava apaixonada por ele. O que acontece conosco? O que isso tem a ver conosco? Que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. E tem falado a nós e revelado a nós o Filho de Deus. E nós, como noiva do Filho de Deus, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, nós já estamos apaixonados por ele. Porque você sabe que a igreja é a noiva. Ela ainda não é a esposa. Nós estamos nessa jornada do encontro. Mas já estamos apaixonados pelo noivo. Quem está entendendo? E aí você vê que naquele primeiro encontro, 10 camelos carregados de tesouros. Mas a verdadeira riqueza estava no encontro. Você vê que por ela servir, ela já estava sendo abençoada e toda a sua família sendo abençoada. Mas, tanto é que o servo fala, Deus tornou o meu Senhor muito rico. E ele é o único herdeiro, Isaac é o único herdeiro do meu Senhor. Então ela estava indo para se tornar a esposa de Isaac e uma só com ele. Ou seja, dona de tudo. Assim como nós, como igreja. Quem está entendendo, por favor? Por isso que o Espírito Santo, quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, o Espírito Santo nos revela o noivo. E ele nos mostra tanta coisa linda acerca do noivo, que mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, nós nos apaixonamos por ele. E não vemos o momento, a hora desse encontro, né? desse momento realmente das bodas. Por isso que a Bíblia fala das bodas das 10 virgens, as 10 loucas, ou as 5 loucas e as 5 prudentes. Porque nós fazemos parte. E que tipo de virgens temos sido? As loucas
ou as prudentes? As que estão realmente esperando? E eu tenho, nos últimos dias, eu tenho refletido muito sobre o poder disso, né? Porque se nós nos tornamos o corpo de Cristo, olha a palavra que eu vou dizer a você. Se nós somos o corpo de Cristo, precisa entender. Se você não entender, não acontece nada. Se nós somos o corpo de Cristo, para pensar um só com Ele, quanto de poder há em nós? Tem uma coisa que talvez eu quero falar amanhã, que mostra em João 15, que naturalmente, realmente estando ligado à videira, naturalmente nós damos grandes frutos. Porque quando você planta uma árvore e essa árvore cresce, a árvore não tem que fazer força para dar fruto. É verdade ou não é? Ela naturalmente ela dá fruto. Ela é altamente frutífera. Agora, principalmente quando essa árvore está sendo adubada e regada. Aí não tem quem segura ela. Ela naturalmente. Então isso significa que naturalmente, nós fomos gerados para frutificar. É para dar fruto, não é para ser uma vida mirrada, amarrada, essa vida difícil, não, é para frutificar. Só que nós precisamos entender que realmente nós precisamos ser um só com Cristo. Se nós estamos nele, eu vou fazer uma pergunta a você. O único homem que passou por essa terra que não fracassou foi Jesus. O primeiro Adão, com tudo perfeito, fracassou. O primeiro Adão, que Jesus é chamado o segundo Adão. O primeiro Adão recebeu tudo pronto, paraíso montadinho, do bom e melhor, só para cultivar, só para administrar. E fracassou. Os profetas fracassaram, os sacerdotes fracassaram, reis fracassaram, Salomão, que foi o mais sábio que já houve, também fracassou. O único que não fracassou foi Jesus. Tanto é que nós carregamos, através de Jesus, o poder de todos esses ministérios. O ministério profético, o ministério sacerdócio e de rei. Em Jesus, é o único. Então, quando você tem em você Cristo, o Espírito de Cristo, você se torna realmente imbatível. Não há o que possa te vencer, porque Cristo não foi vencido por nada. Nada venceu o Cristo. E eu vou mostrar para você hoje, tá? Quem olha para a crucificação de Cristo acha que, mas ele foi. Não, ele se permitiu, ele deixou. Tá? Ele se entregou. Porque se ele não tivesse se entregado, nós não estaríamos aqui, nada teria acontecido. Vamos lá, para a primeira leitura. Ficou claro até aqui ou ficou confuso? Pelo menos a parte da riqueza eu percebi que você prestou bastante atenção. A hora que eu falei dos camelos cheios, você prestou bastante atenção. E agora isso é princípios, isso é coisas pequenas. Vamos lá. Mateus, a primeira leitura vai ser Mateus 28. Algumas leituras eu vou fazer rápido para eu poder explanar. Nós temos muita leitura. Ele não está aqui. Diga comigo, ressuscitou. Como eu tinha dito. Diga comigo, Cristo ressuscitou. Mais uma vez, diga comigo, Cristo vive. Por isso que eu disse essa semana, você não tem que temer absolutamente nada e muito menos o futuro. Porque Ele vive. Ele não está morto, Ele vive. O que está vivo hoje, vive amanhã. O que está aqui conosco hoje, está conosco no futuro. Ele vive. Então não há preocupação. E o meu futuro como vai ser? Não tem preocupação alguma. Porque o mesmo que cuida hoje é o mesmo que cuida no futuro. O problema é que nós nos limitamos e limitamos o poder de Deus. Mas Cristo ressuscitou, Cristo vive. Próximo. Disse Deus a Moisés, eu sou, diga comigo, eu sou o que sou. Isto que você dirá aos israelitas. Diga comigo, eu sou, me enviou a vocês. Como o Senhor se identificou a Moisés, eu sou o que sou. Mas o que eu vou falar, Faraó? Eu sou o enviou. E você vai ver o poder desse eu sou em Jesus. Vamos lá.
Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Diga comigo, repita isso comigo. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, diga comigo, quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Sabe quantos soldados tinham aqui? Olha, eu arrepio. Sabe quantos soldados tinham? Cerca de 600 soldados caiu no chão. Só com a palavra sou eu. Sou eu. Tem tradução que diz que eles caíram de costa. Só com a palavra sou eu. Para pensar. Quanta unção, quanta glória, quanto poder. Quando as pessoas falam, ele foi torturado, ele se permitiu, ele se entregou. Por nós, porque era necessário que ele cumprisse a lei por nós, para nos resgatar da maldição, do pecado do primeiro Adão, do fracasso do primeiro Adão. Então, olha que coisa incrível, cerca de 600 soldados somente com a palavra sou eu. Tem tradução aí, se você olhar na sua Bíblia, tem tradução que vai falar que eles foram e caíram de costa. Aqui diz, recuaram e caíram por terra. Somente com a palavra sou eu. Amém? Agora para pensar o Espírito de Cristo em nós. A unção e o poder que há em nós. Por que isso não acontece ainda, bispo, na minha vida? Por questão de fé. O mundo espiritual precisa ver isso, reconhecer isso, ver esse poder em você. Por isso que muitas pessoas, olha o que eu vou dizer a você, e você, por favor, se você entender isso, sua vida muda. Muita gente busca muitas coisas fora de Cristo, fora da igreja, e tudo está na igreja, tudo que você precisa, a vida abençoada, a vida poderosa, a vida extraordinária, a vida próspera, tudo o que você precisa não está fora, está dentro. A unção, o poder, a sabedoria, o discernimento, a glória. A nossa vida é revestida de glória. E emana de nós, esse poder emana de nós. Por isso que igreja, presta atenção no que eu vou dizer a você, igreja não é isso aqui, isso é um templo que nós nos reunimos para ouvir a palavra, mas a igreja é você, a igreja resplandece lá fora, a igreja brilha lá fora, a igreja, a luz, é a luz que ilumina lá fora, é o sal que tempera, que preserva lá fora, e é o que muitos não entenderam ainda. A igreja é você. Quando alguém diz, eu não preciso de igreja, todos nós precisamos de templo, nós nos congregamos, mas você é a igreja de Cristo, é aqui que nós recebemos, mas nós damos lá fora, nós resplandecemos essa luz, nós brilhamos, nós salgamos, nós levamos glória lá para fora. Nós não somos cristãos passivos. Por isso que isso tem que estar em você e naturalmente vai emanar de você. Naturalmente vai fluir de dentro de você. Por isso que a gente precisa realmente precisamos nos aprofundar nesse relacionamento com Cristo. A unção, o poder do Senhor foi dado a nós. Não só esse sou eu, mas o nome de Jesus, que é autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus,
os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Diga comigo: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Os religiosos falando, né? Perguntaram os fariseus. Por quê? Porque ninguém nunca ouviu ninguém falar como Jesus fala. Qual é a profundidade disso? A mesma coisa. Se as palavras de Cristo estão em você, as pessoas vão ser contagiadas, influenciadas pelas palavras que saem da sua vida, que saem da sua boca. Eles foram para prender Jesus. Quando chegaram lá, eles perderam o poder de ação, de reação. Essa não tem, presta atenção, que nós estamos em partes distintas, tá? A que eu li ali, que eles caíram, era a parte realmente que Jesus se permitiria ser preso. Aqui é outra parte. Os soldados foram para prendê-lo e não conseguiram prendê-lo, influenciado pelo poder, pelas palavras que saíam de dentro dele. Você vê que quando essas palavras estão dentro de nós, são as nossas palavras. Está lá João: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Então, você contagia, você influencia, as pessoas ficam impressionadas com aquilo que sai de dentro de você. São as palavras do Senhor, e preste bem atenção, não tem nada a ver com você se fazer um religioso, um religioso cansativo, ou como a gente vê por aí. Não, é natural. Natural, você consegue trazer isso para a tua vida. As suas palavras são contagiantes, as suas palavras são motivantes, as suas palavras têm poder nas suas palavras. Amém? Tem poder. Você sabe que há um poder, há uma glória imensurável envolvida nas suas palavras. É como aquele testemunho que nós colocamos, aliás, é como aqueles testemunhos que nós colocamos na segunda-feira. Olha que coisa linda, né? A pessoa que era para estar morta ou amputada, pelas palavras do Senhor, pelas palavras, declarando palavras poderosas, quebrando, repreendendo, cancelando diagnósticos, previsões. E de repente a pessoa que teve 11 paradas cardíacas, que era para estar morta, ou amputada, está vivendo sonhos, totalmente, né, vivendo o que não imaginou viver, uma vida gloriosa, sonhos maravilhosos. Porque as palavras do Senhor têm poder. Às vezes as pessoas desprezam o que vai mudar a sua vida, o que vem com uma carga de glória poderosa. Eu não quero, eu vou ser cansativo, vão me ver como. Pelo contrário, muitos não entenderam isso ainda. Isso é para tudo, para todas as áreas. Para todas, eu posso provar isso para você, para todas as áreas. Todas. A pessoa que entender isso, é só você olhar aí para fora, você vai ver que muitos que entenderam isso estão voando. Outro dia eu vi alguém que está te pontando aí no meio, no coisa nacional. Alguém me mandou uma mensagem de alguém que está explodindo aí no cenário nacional, como empresário, como treinador de pessoas e etc. A pessoa disse assim: eu estou chegando ao meu 1000º livro, a leitura do meu 1000º livro, e eu cheguei à conclusão seguinte: ninguém escreveu porcaria nenhuma, todo mundo copiou, e a grande base foi a Bíblia. A base de todos foi a Bíblia. Eu estou chegando ao 1000ª leitura. E tudo extraído
da Bíblia. Só que o cara está voando. Ele transforma as palavras, está arrebentando em multidões impregnadas. É seu. Esse poder é para a tua vida. Só que muitos não entenderam. Acha que o segredo do sucesso está fora, e o segredo do sucesso está dentro. Acha que está fora da igreja, está em ser a igreja. Próximo. Próximo. Por isso é que o meu Pai me ama. Porque, diga comigo, dou a minha vida, dou. Tem uma coisa poderosa, deixa eu fazer a leitura e vou falar algo muito forte para você. Porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém, diga comigo, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Cristo, ele não agradou o Pai, e ele não ocupa a posição que ele ocupa de estar sentado à direita do Pai, com a autoridade que foi dada, porque ele é filho. Porque filho ele já era, mas sim pelo preço que ele pagou, pelo que ele fez. Porque ele se entregou, ele passou pelo o processo, ele pagou o preço, ele conquistou essa posição. Olha que coisa linda, não foi dada a ele, ele pagou o preço, ele conquistou essa posição, não foi de graça. Filho ele já era. Filho ele já era. Mas ele cumpriu com os requisitos. Precisava ser cumprido com os requisitos. Assim como nós temos um processo. Já prestou atenção com o nosso destino? Nós falamos muito nos últimos dias, o destino de muitos é a glória, o destino de muitos é o palácio. Mas tem um processo. Tem um processo para chegar lá. E é no processo que muitos fracassam. Porque não entendem o trabalhar de Deus. Não entendem que no processo nós precisamos nos aproximar de Deus, nos achegar a Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais revelações temos, mais experiências temos com Deus. Amém, pessoal? Você vê que você olha, se eu falar rapidamente aqui, quando você olha a história de José, o destino dele era o palácio, mas ele passou por um processo, foi jogado no fundo do poço, foi vendido como escravo, foi injustiçado, foi para a prisão, foi um processo. Mas o que ele fez nesse processo? O tempo todo se aproximou mais de Deus, se achegou, como diz a canção aqui, foi se tornando a raiz foi crescendo, a raiz foi se aprofundando, porque quando as lutas vêm, é para a raiz crescer. Quando nós passamos pelos processos, é para a raiz crescer, é para criarmos raiz profunda, porque quanto mais profunda a sua raiz, mais fruto você vai dar. Quem não dá fruto? Quem não tem raiz. Qual árvore que não dá fruto? Quando você quiser saber por que uma árvore não dá fruto, vai na raiz dela. E aonde está a raiz? Debaixo da terra, onde você não vê. Quando você quer ver que uma pessoa, quando você quer descobrir por que uma pessoa não dá fruto, vai na raiz. Vai na raiz, no que está debaixo da terra, ninguém vê. Porque o problema está lá. Por isso que a Bíblia fala, renova a tua mente, renova a mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda a raiz não está profunda. Nós precisamos criar raiz profunda. Quanto mais se aprofundar. E como é que cria raiz profunda? É nos processos. Quando chega uma luta, o que você faz? Você se entristece, se afasta, ou você se aproxima ainda mais? Você se achega ainda mais? Quando chega tempos de guerra, de batalha, de tribulação, o que você faz? Você se distancia ou você se aprofunda ainda mais? As suas raízes crescem para baixo ainda mais. Porque quanto mais as suas raízes descem, mais os frutos aparecem. Amém?
Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Pode passar. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero. Diga comigo: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Pai, seguinte, você sabe que se você ler esse texto, você vai descobrir que existem pessoas, como eu disse outro dia, né? Existem pessoas que colocam assim: ah, mas ele era Deus. Não, era homem. Tá bom? Se ele fosse Deus, ele não sangrava. Se ele fosse Deus, ele não tinha aflição, ao ponto de a sua aflição, a sua angústia, a sua aflição foi tamanha que ele fez tanta força que ele arrebentou glândulas e transpirou gotas de sangue. Olha o tamanho da aflição. Pelo que tinha que passar, pelo que iria passar. E grave uma coisa, também quero aliviar essa visão que ele estava com medo da cruz. Prego nas mãos e nos pés, coroa, espancamento. Não, era no mundo espiritual. No mundo espiritual. Porque pela primeira vez em toda a sua história, ele seria separado do Pai. E a sua aflição, pela separação do Pai, trazia essa. E a carga da maldição de toda a humanidade seria transferida para ele. Imagine, quem nunca pecou, receber de uma só vez a carga do pecado de toda a humanidade. Se você, quem já pecou, quem num processo de santidade já pecou, vai entender o que eu estou falando. Quando você está santo, quando você está puro, se porventura o pecado entra na tua vida, o sentimento é de angústia, é de morte, é desesperador. Quem já recebeu o Espírito Santo e por alguma razão permitiu que o pecado entrasse, o Espírito Santo se afastasse, sabe do que se trata. A angústia, o vazio que toma conta da sua alma. Então ele nunca havia pecado, e ele receberia o pecado de toda a humanidade sobre si. A maldição de toda a humanidade sobre si. Quando a gente pega, a gente recebe a maldição do nosso pecado. Agora imagina, ele está recebendo de toda a humanidade. Então a aflição realmente era gigantesca. Só que tem uma coisa: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Se eu tenho que passar, eu vou passar. E o que eu tenho que passar, diga comigo, eu vou passar. Porque ele estava determinado a passar pelo que tivesse que passar? Se essa era a vontade do Pai. Porque todo mundo quer ser glorificado, mas ninguém quer passar pela cruz. Todo mundo quer ser crucificado, quer ser glorificado. Todos, mas ninguém quer pagar o preço. Amém? E essa cruz de maldição, de pecado, ele levou, mas ele diz que nós carregamos a nossa cruz. Cada um tem uma cruz a carregar, e nós precisamos passar, carregar a nossa cruz com excelência. Eu tenho que passar, vou passar, e vou ser glorificado. Amém, pessoal? Vocês não estão com sono não, né? Não, daqui a pouco eu vou pedir para fazer igual São Paulo, vou pedir para chamar umas palmas que aí a gente anima, né? Anima o ambiente, põe fogo nele.
Vamos lá. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Olha quanta humilhação. Então pode passar. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estavam amanhecendo, e para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Quer dizer, você vê o que a religião faz, né? Religião é uma coisa terrível, destrói com a vida da pessoa. Você vê que eles estavam ali, espancando, cuspindo, né? Dando socos, batendo em Jesus, no Salvador, né? No Salvador, e eles não queriam entrar no pretório, no tribunal, porque estava chegando a Páscoa, então eles não queriam se contaminar, né? Então, rituais, somente rituais, mas o que eles estavam fazendo não tinha problema nenhum, não tinha problema. Todo o espancamento, toda aquela humilhação, toda aquela tortura em Jesus não tinha problema nenhum, mas entrar num lugar que podia contaminar, então eles não podiam entrar. Olha o que a religião faz. Quanta cegueira cega a pessoa e faz a pessoa só crer em rituais, simplesmente rituais. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Lembre-se que Barrabás era um criminoso. Então você vê que entre um criminoso, soltar Jesus e soltar um criminoso, eles pediram à multidão insultada pelos líderes religiosos. Inclusive ali naquela multidão é possível que tenha tido até gente que foi abençoado por Jesus, viu? É possível que tenha tido até pessoas, que havia momentos que tinham 5.000, 6.000 acompanhando Jesus, né? Muito mais do que isso, acompanhando. Então é possível que ali no meio estava insultados pelos religiosos, né? E gritando que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. E perguntaram a Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, diga comigo: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Olha o que Pilatos está perguntando. Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram: não quer saber que crime. Não queremos saber que crime. Mas eles gritaram ainda mais: o quê? Crucificam. Tem julgamento aqui, tem condenação. Não queria saber o que ele tinha feito. Mas qual foi o crime que ele cometeu? Que crime ele cometeu? Não queremos saber, crucifica, crucifica, crucifica. E começaram a gritar. Gritar sem cessar: crucifica, crucifica, crucifica. Não teve justiça. Não teve julgamento. Teve condenação. E é importante que você entenda tudo isso, para você entender o que Jesus passou, a injustiça que ele sofreu em seu lugar. Por isso que hoje o Cristo que nós servimos não é esse. Ele passou por esse processo. É importante que a gente entenda o processo, mas o Cristo que nós servimos é o Cristo glorificado. Nós temos a vida do Cristo glorificado. Amém? Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu:
olha a loucura, ó. Depois você pergunta assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Às vezes você pergunta assim, mas por que esse povo judeu sofreu tanto? Por que tanta desgraça na vida desse povo judeu? Você vai entender. Pela cegueira espiritual. Todo o povo respondeu, diga comigo, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha que loucura. Mas o que ele fez? Que não quer saber, crucifica. E que o sangue... Quando o Pilatos pediu uma bacia de água e disse assim, então eu estou lavando as mãos e eu sou inocente. Ele falou que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Você vê as loucuras que as pessoas falam? Você vê os absurdos que as pessoas falam? E aqui trouxe uma carga violenta para eles. Aí você pergunta assim, mas por que esses judeus sofreram tanto? Está aqui. Peso das suas próprias palavras, das suas escolhas, das suas atitudes. E pensar que Cristo veio para eles. E foi a atitude de rejeição deles que abriu a porta para nós. Isso é lindo. A atitude de rejeição deles abriu as portas para nós, que somos chamados os gentios. O Senhor veio para resgatar esse povo que estava perdido. Mas a rejeição, por isso que os últimos serão os primeiros. Nós chegamos por último e nós vamos entrar primeiro no reino. Inclusive nós entramos no reino primeiro que eles. Sabia disso ou não? Sabia ou não? Que nós entramos no reino primeiro do que eles? Diga, eu vou entrar no reino primeiro do que eles. Dê para Jesus. Olha, com tudo, hein? Chegamos depois e nós vamos entrar primeiro. A ele. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás. Soltou Barrabás, ou seja, soltou o criminoso, diga comigo, mandou açoitar Jesus. E o entregou para ser crucificado. Você vê a injustiça. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Passa. Mas eles gritaram, diga comigo, mata, mata, crucifica-o. Aí Pilatos vem e faz essa pergunta, devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Ao que eles responderam, diga comigo, não temos rei, senão, o que está escrito aí? E sabe de uma coisa? Olha a loucura das pessoas. César só oprimia eles. Eles eram oprimidos por César. O governo romano só massacrava esse povo. E eles, quando Pilatos vai e diz para ele, mas devo soltar o rei de vocês? Não temos rei. Nosso rei é César. Olha as loucuras. Por isso, cuidado, tá? Porque tinha uma multidão aqui insultada por líderes religiosos e falando besteira, trazendo maldição para a sua vida. Não sabia nem o que estava falando. Você vê que muitos que estavam ali gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Não sabia nem porque estava ali. Só que isso não ameniza nada, né? Estava. A questão é que estava. E as palavras foram liberadas. Por isso que tem uma coisa importantíssima que eu quero dizer a você. Quando nós recebemos Cristo, o Espírito de Deus está em nós, então nós temos a unção, o poder, a autoridade, a glória. A nossa vida é carregada de glória. Quando uma pessoa profere palavras malditas sobre nossa vida, não tem efeito nenhum. Efeito nenhum. Aquilo que o diabo fala a nosso respeito, ou usa pessoas para falar, não tem poder. Principalmente, realmente, quando você está em Deus de verdade. É mais ou menos como, já viu aquela cena do cachorro,
que ele fica olhando para a lua e latindo para a lua. Já viu isso ou não? No sítio tem muito disso, o cachorro fica... E a lua para de brilhar por causa do latido dele? Assim é o que acontece. Nada. Ela não deixa de brilhar. Como acontece conosco, nós não deixamos de brilhar. Porque um filho do diabo, por causa do diabo, por causa do que está latindo, falando asneiras a nosso respeito. Só que tem uma carga diferente quando você mesmo fala a seu respeito. Porque as suas palavras estão revestidas de unção e de poder. Por isso nós falamos a semana inteirinha, a semana passada, sobre o poder das palavras, sobre o poder das declarações. O que uma pessoa fala a teu respeito, possivelmente, não terá efeito nenhum na sua vida. Por isso que eu quero deixar uma coisa muito clara. Por isso que, realmente, quando você está em Deus, revestido de unção, de poder, podem falar, pode xingar, pode amaldiçoar, pode fazer o que quiser. Não tem efeito. Inclusive, tô eliminando aquela coisa assim, eu estou sendo muito invejado. Querido, vou repetir mais uma vez, talvez pela milésima. Diga comigo, maldição sem causa não encontra repouso. Maldição sem causa não encontra repouso. Se encontrar repouso é porque tem causa. Porque podem falar, pode amaldiçoar, pode praguejar, pode fazer o que quiser. Agora, quando você profere, quando você libera palavras contra a tua vida, teu casamento, contra a tua família, contra o teu negócio, aí vem carga. Aí vem uma carga violenta. Porque tem uma carga de unção sobre você. Quem está entendendo, por favor? Quando você libera uma palavra pesada contra a tua família, casais, quando vocês falam, se auto-amaldiçoando, vocês liberam palavras, aí tem uma carga pesada. O que vem de fora não tem, mas o que vem de dentro tem. Por isso, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com as palavras que você libera, porque aí tem um peso gigantesco. Por isso, eu tenho falado nos últimos dias, não economize palavras. Não economize palavras, não economize palavras de bênção, não economize. Seja uma pessoa que realmente tem uma liberalidade gigantesca em palavras de bênção. Amém? Você se nega a falar comigo? As autoridades falando com o Senhor, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti, é culpado de um pecado maior, que são lá os religiosos. Você acha que eu não posso pedir, diga comigo, ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Vem cá, olha aqui para mim. Pilatos está lá, o poderoso, dizendo assim, você não vai me responder? Você não sabe que eu tenho poder para te libertar e te crucificar? Ele diz, tem não. Foi dado a você, você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se não fosse dado de cima. E o Senhor tinha dito aos discípulos, quando os discípulos foram questioná-lo, Ele disse assim, você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos? Uma legião podia chegar a 6.000. 12 legiões de anjos? Você viu que Ele se entregou por nós? Um ato de amor espontâneo. Para cumprir com toda a lei. Ele não precisava passar por isso. Mas Ele passou. Ele se entregou. E quando Deus, por amor a nós, Deus não entregou um anjo. Deus não entregou um querubim, um serafim, um arcanjo.
Ele entregou seu filho. Ele entregou o que ele tinha de melhor no céu. Está entendendo o que eu quero dizer? Por que a gente entrega qualquer coisa para Deus? Ele podia ter dito assim: eu vou mandar o melhor anjo que eu tenho. Vou escolher aqui o mais glorioso, porque os anjos têm glória. Vou escolher o anjo mais glorioso aqui. Eu vou mandar por esse povo. Não. Ele mandou o que havia de melhor. O que lhe era mais precioso. O seu filho unigênito. Único da espécie. Único da espécie. Único. Você vê como o negócio é mais profundo do que essa coisa superficialzinha que a gente escuta? E quando você não entende isso, você não deixa entrar. E automaticamente essa glória não entra em você. Por isso que o diabo cega. Tapa os ouvidos, cega o entendimento. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam: salve, rei dos judeus. E batiam, diga comigo, e batiam-lhe no rosto. Quanta humilhação, né? Era o dia da preparação e o dia seguinte seria o sábado, especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. Diga comigo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. Diga comigo, e logo saiu sangue e água. Olha que coisa incrível. Como estava chegando o sábado, dia sagrado deles, então eles não queriam que os corpos ficassem ali. Então, para tirar os corpos dali e certificarem que realmente estavam mortos, eles foram para quebrar as pernas, né, dos crucificados. Lembre que tinha 3 crucificados. E aí, quebraram as pernas do primeiro, e quando foram a Jesus, viram que Jesus estava morto. Mas para realmente certificar que Jesus estava morto, o soldado pegou uma lança e com muita força, com muita ira, cravou na sua lateral. Deixa eu fazer a lateral certa. Cravou. E saiu sangue e água. Sangue que nos purifica e lava, água que lava de todos os pecados e iniquidades. Como a mulher saiu da costela do homem, a igreja nasceu aqui do lado de Jesus. Quando saiu esse sangue e essa água, estava jorrando a graça. A graça que é o favor imerecido do Senhor. Lembre-se que ele foi perfurado com ira e saiu o amor incondicional, a graça que é o favor imerecido do Senhor,
para a nossa vida. Aqui estava nascendo a graça. Para Jesus, gente. Para Jesus. É muito forte. É muito forte. Para pensar nisso. Eles queriam, e quando diz a medicina, diz que quando sai sangue e água, ou esse fluido, que é como a água, é que o coração foi rasgado. O coração foi cortado. Entendeu? Por isso, tem a região do pericárdio aqui, então quer dizer que foi rasgado, por isso fluiu sangue e esse fluido de água. E ali estava fluindo a graça, tanto é que momentos antes do Senhor chegar esse momento, né, que ele foi entregar o seu espírito, ele disse: está consumado, está feito, Senhor, está tudo feito. E quando ele disse está consumado, essa declaração muda a história. A partir daí, a humanidade nunca mais seria a mesma. A partir daí, a nossa vida, a partir desse consumado, está tudo feito, Senhor. Qual que é o nosso trabalho? Só crer. Aceitar. Pela fé, entender tudo isso. E viver realmente, termos em nós a vida de Cristo. Esse é o nosso, olha, qual é o nosso desafio? E algo que é tão poderoso em nossas vidas, que só traz bênção para nós. Aqui, a humanidade estava sendo dividida. O antes e o depois desse período. Graças a esse sacrifício de Jesus. Aquele que o viu, disse, deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum de seus ossos será quebrado. Você viu que estava quebrando os ossos dos demais, mas o dele, nenhum osso foi quebrado. Como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram por causa da lança. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes com elas. Você imagine, né? Imagine na cruz, depois você viu, cuspido, espancado, apanhou na cara. Tanta humilhação, tanta crucificado, uma coroa de espinhos de 12 centímetros cravadas no seu crânio. Ele dizia, diga comigo, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Para pensar. Tanto amor, tanta misericórdia. Talvez qualquer um de nós falaria, Pai, me vinga, me fulmina, castiga, que eles sofram. E ele está dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É esse espírito que tem que estar em nós. Esse texto, toda essa leitura, e eu teria mais para fazer, então lhe deram um vinho misturado com mirra. Diga comigo, mas ele não bebeu. Sabe por quê? O vinho misturado com mirra, ele tinha uma função entorpecente. Ele não queria nenhum anestésico. Você entendeu? Ele não queria nenhum anestésico. Eu vou passar sem anestésico. Porque se ele tomasse, poderia ter ali um efeito anestésico nele.
mas ele não queria. Tinha que passar, e passar, realmente, como ele estava determinado a passar. Fique em pé, por favor. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados. Porque quando Jesus entregou o seu espírito, houve terremoto, houve um abalo. Você sabe que é tão forte, a gente fala tão pouco sobre isso, mas quando ele entregou o seu espírito, vento, terremoto, mortos ressuscitaram. Sabia disso ou não? Quem não sabia disso? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, por favor. Vou dizer a vocês, mortos foram ressuscitados instantaneamente. Cerca de 500 pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas e começaram a andar pela cidade. Olha o poder disso. Na entrega do espírito dele já começou a acontecer a ressurreição. Na entrega do espírito dele já começou a acontecer a ressurreição. Quando viram tudo isso, disseram assim: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Olha que evento, hein? Olha que evento que marcou 3 horas de trevas. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, Deus meu. Feche os seus olhos. Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu desamparado. Quando ele se sentiu desamparado, e todo esse processo é para que nunca mais nós nos sentíssemos desamparados. Está entendendo? Nós não somos desamparados. Você não é desamparado. Você não está desamparado. Acredite nisso. Por isso tem que deixar a palavra entrar com profundidade, com essa unção, com esse poder. Você não está desamparado. Jesus sabe o que a gente sente. Ele conhece a dor. Nós estamos vendo um pouquinho da dor que ele passou. E a gente não consegue ter dimensão. Porque muita coisa estava acontecendo no mundo espiritual que a gente não vai ter entendimento e revelação. Por isso que nós precisamos criar raiz, gente. Nos aprofundar realmente. Não pode ser mais essa coisa superficial, pequena. Tem algo muito forte nesse processo. Que o Espírito Santo nos dê grande revelação, ou revelações da profundidade disso tudo.
depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. É o que está escrito, ó. Os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Quando nós recebemos Cristo, a primeira coisa que acontece espiritualmente, saímos da condição de morto para vivos. Somos ressuscitados nele. Tem algo glorioso aí. Diga a Jesus que você o ama. Diga a Jesus que Ele é o teu Salvador. Eu tenho poucos minutos para a gente fazer isso. Mas faça de todo o teu coração. Agradeça a Ele por tudo que Ele fez por você. Agradeça a Ele por essa entrega, por esse amor. Agradeça a Ele por ter te chamado, por ter te escolhido, por ter feito de você um ungido, um separado do Senhor. E peço ao Espírito Santo que te dê revelações mais profundas, que te dê revelações mais profundas de tudo isso, que nunca mais você olhe com os mesmos olhos. Não pense em parar por causa da luta, não pense em desistir. Não. Essa é a mensagem da cruz, gente. Essa é a mensagem da cruz. Ame ela. Ame ela. Diga a Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Deus. Tu és o Senhor da minha vida. Aleluia. Ah, que lindo. Receba a presença de Deus na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo na tua vida. Receba essa unção sobre a tua vida. Você é a igreja do Senhor, você é a noiva. E você é para estar envolvido de glória, de unção, de poder. Quando tudo foi consumado, nós saímos da condição de mortos para a condição de vivos. Fomos ressuscitados em Cristo. E a partir desse momento, a morte não tem poder sobre nós. Isso. Diga sim, eu amo a mensagem da cruz. Diga, até morrer eu a vou proclamar. Diga, levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa a trocar.